Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Fernanda Campos, professora da Unirio, e estou aqui junto com o chefe da maternidade de lá, que é o Dr. Gustavo Rodrigues, e com a Raquel, que é a nossa residente. Estamos aqui representando o Hospital Universitário Gafreguinli e trazendo um caso da nossa maternidade de um tema que sempre causa motivo de estudos, de revisão, quando acontece, de extenso planejamento, que é o acretismo placentário. E pela gravidade, né, óbvia, do potencial de gravidade que pode ter. Então, a Raquel vai começar conversando trazendo o caso clínico em si, e eu e o Gustavo vamos colocar algumas considerações e conversar um pouquinho sobre o que aconteceu com essa paciente lá do nosso serviço. Perfeito. Oi, gente, meu nome é Raquel, sou residente no 2º ano de ginecologia e obstetrícia lá do Hospital Universitário Gafreguinli. Primeiro, eu queria agradecer meus chefes pelo convite, Fernando e Gustavo, é uma honra estar aqui com vocês. E queria agradecer a Esgorge também pelo podcast. E eu vou trazer um caso que aconteceu no meio do meu R1. Foi muito legal para mim de acompanhar, porque eu comecei a acompanhar ela desde o início do pré-natal dela, que não foi exatamente o início com a gente, porque ela já chegou com uma gestação um pouco mais avançada, mas... o encaminhamento, né, pra gente, né? Exatamente. Mas ela desde que ela chegou pra gente, até o parto, puerpério, eu acompanhei ela, então foi muito legal de participar dessa condução do caso e ver como que foi o desfecho. Então, é uma paciente de 30 anos que foi encaminhada pela regulação para a nossa unidade, por uma ultrassonografia de 22 semanas, que demonstrava uma placenta prévia total. Ela chegou para a gente já com uma idade gestacional de 30 semanas e 5 dias, por essa primeira ultrassonografia mais tardia de 22 semanas. Tinha uma DUM incerta, negava qualquer episódio de sangramento nessa gravidez, trazia junto com ela as ultrassonografias que foram realizadas nessa gestação, sendo a última com 25 semanas, que foi a morfológica de 2º trimestre dela, com uma placenta recobrindo o orifício interno do colo uterino. Ela é uma gesta 5 para 2 cesarianas por sofrimento fetal agudo sem nenhuma intercorrência e 2 abortos com necessidade de curetagem. De história patológica pregressa, ela só tem uma eletrocirurgia no colo do útero em 2021 por um NIC 2 e 3, negava outras comorbidades e negava alergias. E aí, a gente trouxe um pouco desse início do caso para a gente também falar um pouco sobre a epidemiologia do acretismo placentário, falar sobre os fatores de risco que apresentava, né, a paciente apresentava. E acho que o mais interessante, assim, dessa parte inicial da epidemiologia é a gente falar do aumento das taxas, realmente, de acretismo placentário desde a década de 80 até hoje, principalmente por conta do aumento das taxas de cesariana. A gente tem observado muito, né? E a gente aqui num país que tem uma alta taxa de cesariana, que a incidência está cada vez, e o reconhecimento, principalmente com a melhora das técnicas de ultrassom, o reconhecimento está cada vez maior. Uhum. E enquanto que antigamente a gente pensava no acretismo quase que como na ocorrência das emergências obstétricas, hoje a gente cada vez mais é capaz de pensá-lo tanto no planejamento pré-concepcional, quanto depois no planejamento do parto e do segmento. Chama atenção já a paciente com 2 cesáreas anteriores, e essa tem que ser o alarme para vocês quando estiverem atendendo, para a gente quando estiver atendendo, de que tem que, inicialmente, já a paciente pré-concepção já tem que ter isso planejado, para que quando vai realizar a ultrassonografia já esteja isso mais ou menos pensado, né? E ainda mais com a associação entre a placenta prévia e a cesariana anterior, que aumenta muito mais esse risco para ela. E no comecinho, né, a gente já, às vezes, no ultrassom de primeiro trimestre, já levanta também uma suspeita, né? A gente já fica ligado de que é um caso que pode ser mais grave, né? A gente tem o diagnóstico, né, da gestação na cicatriz da cesariana, que quando a gente consegue deixar isso bem definido, né, até a gravidez não consegue evoluir, mas
às vezes é um saco gestacional já mais baixo. Então, a gente fica bastante encucado com isso, já tem que ficar de olho. Quando a gente vê no primeiro trimestre aquele saco que não está implantado lá em cima, já liga um alerta, né? A gente já fica preocupado. Mas aí o segmento vai acontecer, não tem muito o que fazer, né? E aí, para essa paciente, era isso, né? Eram as 2 cesarianas anteriores que... Uma proposta recente que é de rastreio de acretismo do espectro já no começo, no primeiro trimestre, em que você usaria aquela primeira ultrassonografia de 5 a 8 para fazer principalmente o diagnóstico das gestações em cicatriz cesárea, aí dando uma oportunidade de você intervir a contento, e o 11 a 14 no morfo de primeiro, para já observar os sinais prévios de invasão. E aí isso já serviria para direcionar. Isso, é claro, para os nossos pacientes de consultório vai ficar mais fácil, né? Com acesso mais fácil a 1, 2, 3 ultrassonografias e quantas necessárias. Exato. Mas no nossa rotina do SUS, essa paciente até deu sorte, né? Porque foi bem avaliado, porque a gente pega muitas, às vezes, pós-morfo de segundo e com morfo de segundo sem transvaginal. E aí, se ninguém pescar por cima, às vezes vira um diagnóstico para frente. Exato. Mas mesmo assim, tudo bem que deu tempo da gente fazer todo o planejamento, mas você vê, o morfo foi com 22 semanas, chegou pra gente com 30, né? São 2 meses aí, né? Exatamente. Ainda bem que não mas chegou bem, graças a Deus. Chegou bem. E aí, Raquel, o que aconteceu com ela no pré-natal? Então, na primeira consulta, a gente, com 30 semanas e 5 dias, a gente solicitou uma nova ultrassonografia para confirmar a localização da placenta. E já que ela tinha todos esses fatores de risco, né, as cesarianas anteriores, a presença da placenta prévia ali, a gente procuraria ativamente sinais de acretismo placentário na ultrassonografia. E aí eu vou descrever aqui as ultrassonografias que ela fez com a gente. Então, a primeira ultrassonografia que ela fez mostrava um feto único, longitudinal, cefálico, com peso no percentil 72, um líquido normal, uma placenta anterior recobrindo o orifício interno do colo do útero, confirmada por complementação com ultrassonografia transvaginal. Havia uma perda de definição entre a placenta e o miométrio. A área hipoecóico-retroplacentária media 2 milímetros de espessura, com uma vascularização proeminente e irregular que se projetava para o interior da massa placentária, que descreveram como as bridging vessels, e presença de lacunas placentárias. A interface entre o miométrio e a serosa vesical foi de difícil avaliação, porque não havia repressão vesical durante o exame. A segunda ultrassonografia já mostrou uma parede posterior da bexiga, mostrando abaulamento, que pode corresponder à invasão da serosa vesical pela placenta, e descrevendo ali que os achados poderiam corresponder a um acretismo placentário, não se afastando de uma invasão vesical. E a terceira ultrassonografia que ela fez mostrava ainda um feto no percentil normal, de 68. Ela já estava para a gente com cerca de 34 semanas e alguns dias. Um líquido normal, mostrando o bordo inferior da placenta recobrindo totalmente o orifício interno, sem evidência de espaço sonolucente retroplacentário, presença de múltiplos lagos aberrantes e vasos ponte em toda a interface útero-vesical, sugerindo acretismo placentário. E aí a gente vê vários sinais ultrassonográficos aí. Essa veio florida, né? Veio florida. Não, para quem já teve a oportunidade de fazer esse exame, ver o exame, dá um medo, né? Porque realmente é um fluxo que fica muito evidente no Doppler, né? A gente, tanto essas lacunas, né? Quanto esses vasos, né? Com esse formato de point, né? Que a gente chama, passando ali, parece que vai invadir a bexiga. Então, aquilo, para quem a gente está realizando o exame, fica até nervoso, né, Gustavo? Isso. Nossa, eu lembro muito desse nervosismo. E aí eu acho que é a hora de montar o plano. O time, né? O plano e todo o time que vai precisar. Né? Assim, mas com certeza, né? Eu acho que essa perda, né, daquela imagem hipoecóica que a gente vê ali naquela interface, um dos primeiros sinais, né, na escala de cinza que a gente vê antes de colocar o colo. A gente vê aquele miométrio
que vai afinando, né? Ele Eventualmente você nem vai ter a dissociação Isso. exata, ele perde o que é miométrio e o que é placenta. Exato. Você vê, a gente vê, às vezes a gente segue de cima, né? Para facilitar, a gente vem lá de cima vendo o miométrio. E aí chega uma hora que você realmente perde aquela imagem e fica só a placenta. E é uma placenta com uma morfologia também que chama atenção, né? Com essas lacunas. Então, já é uma placenta que chama atenção. Essa acabou que nem se confirmou, né? Mas no transvaginal, a gente via um abaulamento para a parede vesical com uma vascularização proeminente que tinha suspeita até de invasão pracerosa. Nunca tinha tido sangramento urinário, mas isso afetou depois o nosso planejamento, né? Sim. E eu gosto de usar, vocês usam muito ou se já usou alguma vez, já tem cada vez mais uns scores de risco. Eu fiz por muito tempo ultrassom no SUS de volume e aí tinha alguma dificuldade em expressar para a equipe o quanto que eu achava que era o risco de ter acretismo ou não, que no final das contas é um diagnóstico histológico de peça, é um diagnóstico de sala, mas que você tem graus variados de presunção. E eu uso um que é o Placenta Creta Index. Até quem estiver vendo, quiser depois pesquisar, ele tem acesso livre no Google, que ele pontua esses determinados fatores. Essa já tem o que pontua mais, que é 2 cesáreas anteriores e prévia anterior. Exato. Leve em consideração não só o achado ultrassonográfico, né? Leve em consideração... A história clínica já aponta esse risco como aumentado, e isso é bom para quem está ouvindo, de que a paciente com prévia anterior e cesárea anterior tem que estar o alerta ligado para isso. Mas essa tinha o pictograma todo, né? Ela tinha lacunas aberrantes, ela tinha abaulamento, ela tinha os vasos ponte. Então, ela pontuava para uma altíssima especificidade para eu lembro que quando a gente calculou esse risco pelo Placenta Index, deu, sei lá, 80% de risco de acretismo. Especificidade até maior. Especificidade maior, mas o risco, a probabilidade de invasão, de fato, de 80%. E aí, isso é bom para juntar com uma outra informação, que é também a pergunta que todo mundo faz. A gente veio hoje no carro, falamos disso, né? Que é pedir ou não pedir ressonância. Exato. Esse paciente com prévia anterior, que você tenha um ultrassonografista habituado, que faça abdominal, e ela teve um dos exames que teve a limitação, porque aí o abdominal, para ficar bom, o ideal é que a bexiga esteja um pouco mais cheia. E um transvaginal de alta frequência, a sensibilidade e a especificidade são iguais. Esse paciente não precisa... altas, né? Assim, e altas. A sensibilidade e especificidade alta. Então, o ultrassonografista... E um valor preditivo negativo alto também. Sim, então, quando a gente não enxerga esses sinais, é pouco provável que tenha um acretismo. A gente veio hoje discutindo um caso que eu vi recentemente de uma prévia total, mas uma prévia total posterior. E aí, essa é uma que talvez... Só que já está com uma gestação bem avançada, paciente magrinho, não vi sinal ultrassonográfico nenhum, ela vai para o planejamento... Sem cirurgia prévia. E sem cesariana prévia. Ela vai para o planejamento de parto sem a necessidade de ressonância. Mas, a depender do hábito materno, biotipo, obesidade, posição do feto, essa é uma que talvez a ressonância mostrasse um benefício. A prévia posterior, porque aí o ultrassom vai ter alguma limitação, não vai ser tão eficiente quanto na anterior. Sabendo que é mais raro, né? A placenta, ela ter acretismo sendo posterior, né? É mais raro. E, por exemplo, invasão de placenta em locais mais incomuns, assim, cicatriz de paramétrio ou em cicatriz de miomectomia anterior também. Às vezes a placenta também, a ressonância também pode ajudar, né? Aí acho que sim. Eu não sei se seria tranquilo uma paciente com miomectomia extensa, que o miométrio fica com várias cicatrizezinhas, você teria alguma dificuldade de observar, por exemplo, perda do espaço sonolucente. Se for anterior até dá, mas se for posterior, aí tem que ter um equipamento de um high-end, né? Um equipamento de alto padrão, porque senão... E a área de acretismo focal também é bastante difícil. Por isso é que o planejamento do obstetra tem sempre que levar em conta, o obstetra tem que estar pronto para resolver e abordar as eventuais dificuldades, mesmo quando não... Como da hemorragia pós-parto, né? Mesmo quando não havia uma predição inicial alta. Perfeito. E aí, então, continuando o caso,
Acho que é importante a gente falar aqui que o tempo inteiro a gente orientou ela da gravidade do quadro, a gente orientou sobre a possibilidade do qual seria o melhor plano terapêutico para ela, deixamos ela muito clara ali do que ela tinha que, como que ela tinha que procurar a maternidade caso fosse necessário, se tivesse caso de sangramento, perda de líquido ou qualquer sinal de trabalho de parto. E aí, na última consulta, a gente acordou com ela de que ela internaria com 35 semanas e que a interrupção da gestação por via alta seria entre 35 e 36 semanas de idade gestacional, em conjunto com uma equipe de ginecologia e de urologia experientes e adeptos ali realmente a conduzir esse caso. E a paciente foi realmente internada com 35 semanas de gestação. A gente reservou um concentrado de hemácia para ela. E durante a internação, ela apresentou o primeiro episódio de sangramento dela, dessa gravidez, que foi confirmada por exame especular, mas que mostrou que não havia um sangramento ativo, então foi optado por aguardar realmente a condução do caso com profissionais mais experientes, num ambiente mais controlado e uma observação clínica mais rigorosa. Com 35 semanas e 4 dias, a equipe da obstetrícia, em conjunto com a equipe de ginecologia e urologia, realizaram a cesariana. A gente fez uma esterotomia fúndica, longe da invasão placentária, que durante o ato operatório a gente identificou que a invasão seria em parede anterior, assim, mais baixa. Então, a gente fez uma esterotomia fúndica, nasceu um recém-nascido que chorou, um Apgar 8-9, um peso adequado para a idade gestacional. E, após isso, a gente prosseguiu para a esterectomia total abdominal, com a placenta in situ. Então, a gente clampeou o cordão o mais próximo possível ali da placenta, fizemos a esterorrafia e prosseguimos para a esterectomia total abdominal. A gente viu que chegou a atingir ali a serose da bexiga e durante a realização da cirurgia, a gente teve uma lesão de cerca de 2 centímetros na parede vesical, que foi suturada em 2 planos pela equipe de urologia e, assim, sem outros problemas, outras intercorrências. A paciente evoluiu um pós-op fisiológico, foi muito bom. Ela teve uma queda muito discreta da hematimetria. A equipe de urologia orientou manter a sonda vesical de demora por 14 dias. A paciente e o recém-nascido foram de alta médica 3 dias depois da cirurgia, então foi super legal. Ela ficou super grata, foi muito legal mesmo de acompanhar. E na revisão pós-operatória, tanto na urologia quanto na ginecologia e na obstetrícia, evoluiu satisfatoriamente e muito agradecida pelo serviço. Foi muito legal mesmo. Essa decisão, né, e esse acompanhamento foram bons, né? A gente lá tem uma unidade pequena, e aí esse primeiro sangramento foi um final de semana, né? Foi. Um domingo. E aí você começa a acionar as pessoas para a eventual necessidade de ir todo mundo para o hospital no final de semana para abordar esse caso, já que a gente não tem uma grande equipe de plantonistas. Mas acabamos conseguindo deixar esperar. E aí é bom para discutir como o planejamento adequado faz diferença, né? Ela foi para a sala com 10,8 de hemoglobina, poderia ter sido um pouco melhor, sim. Manter hematimetria alta, crucial nesses casos. O planejamento prévio permitiu organizar uma equipe para fazer dentro da nossa realidade, das nossas possibilidades, uma abordagem mais completa. Como você falou, e tudo com decisões compartilhadas. Compartilhadas, né? Sempre. E aí, com a equipe pronta, tinha decidido-se pela esterectomia cesárea. E isso faz muita diferença e de maneira planejada quanto a isso, até na decisão cirúrgica, né, Fernanda? Com certeza. Eu acho que alguns pontos importantes a gente ressaltar aqui, né? Quando você tem um diagnóstico de placenta creta, é muito importante que esse parto seja em um local que tenha essa estrutura que é fundamental para essa cirurgia. Então, uma equipe multidisciplinar disponível, né? A gente conseguiu ter aí a urologia junto, né? Cirurgiões experientes, sangue, reserva de vaca em CTI. Então, é uma estrutura, laboratório, tem que estar todo mundo avisado que aquela cirurgia vai acontecer. Porque você pode precisar das coisas rápido, né? Equipe de anestesia, às vezes eles mesmos podem precisar de uma ajuda, de um segundo médico. Então,
Acho que isso é bom falar, assim, que isso aí seriam os requisitos mínimos, né? Mínimos. Claro que a gente mínimo, tem todas as outras coisas, mínimo. mas que tenha unidade transfusional disponível e com protocolo aberto. Exato. E que tenha equipe experiente. O que pode fazer também, né, que a gente já fez em outras situações, é esse urologista passar um duplo J ali na hora, né, antes da cesariana, só para marcar esse ureter, né, e facilitar a esterectomia. Porque essa esterectomia, ela tem uma dificuldade que é o sangramento, né? E a gente tem que tentar otimizar esse sangramento nessa cesariana, esterectomia. A placenta, por vezes, né, ela fica ali próximo às suas ligaduras, né, os vasos que você vai ligar, então são situações que são... Quando ela está bem no meio, é um pouco mais fácil, né? Porque você consegue acessar bem lá, consegue acessar bem ali os vasos uterinos, né? Consegue ir descendo os seus planos bem. Mas, às vezes, a placenta está um pouco lateralizada, sangra mais. Então, é perfeito, né? Se a gente planejou isso, né? Fazer a esterotomia fúndica, conseguir fazer uma extração desse bebê com mais segurança, e aí fechar, né? Fechar esse útero para você fazer a esterectomia. Você tem que minimizar o sangramento, né? E aí entram outras medidas também. Você pode entrar com as medicações que a gente costuma usar para atonia uterina, para sangramento, né? Ocitocina. Você pode entrar com tudo isso para evitar um sangramento maior. Acho que Transamin, né? Transamin, com aqui. certeza. Fazer Transamin, tentar diminuir o sangramento ali daquele útero, porque sangra muito, né? Acho que todo mundo já passou por essa cirurgia, sangra muito. Acho que nessa do planejamento foi interessante, eu estava em campo, que a gente esqueletizou a esposa uterina antes de fazer a esterotomia. Então, porque se houvesse a necessidade... E aí viu que ia ser ali mais ou menos tranquilo para acessar. Se houvesse a necessidade de um controle mais agudo de sangramento. Já estava mais na mão uterina, né? E acabamos não falando, né? Fizemos uma incisão ampla, né? Ampla. Fizemos um maiar, luxou o útero. Aí entrou... Uma ótima opção, maiar, para esses casos. O de campo, né? O diagnóstico de campo, quando abriu e começamos a dissecar, a gente já via toda a vascularização preeminente ali da serosa, traduzindo ali invasão. Então, confirmou em campo o diagnóstico cirúrgico. E aí foi, esterotomia fúndica. Eu vi uma vez uma aula Raquel já viu até esse vídeo, de uma aula de uma americana, e é a diferença de hospital muito rico, né? Fez a esterotomia 3 centímetros, sentou com um grampeador linear por um lado e para o outro, e aí virou uma abertura que não sangrava nada. E importante também nesses casos não tentar extrair a placenta. Tem segurança de dizer que é aquilo que é o planejamento, não puxa a placenta, bota o cordãozinho para dentro e vai depois para... E para quem tem muito dinheiro, eu falo dinheiro, né? É recurso hospitalar. E para quem tem muito, dá para usar balão de uterina, se tiver rádio intervencionista. Não era ali muito da nossa realidade. Mas eu acho que dentro dela a gente fez um planejamento muito, muito redondinho. Foi mesmo. E eu, assim, acho que a gente pode falar também da possibilidade, no caso dela não era possível, mas já se fala um pouco sobre cirurgia conservadora. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Essa aí é apertada, né, para falar, porque os dois expoentes sul-americanos, até o Jaraquemada e o Álvaro Neto, têm descrito isso. Tem que ser uma equipe muito experiente, um desejo, porque a equipe especialmente habilitada para atletismo, a gente tem um grupo brasileiro agora desenvolvido nisso, mas com uma exposição vascular intensa, há com frequência necessidade de tirar boa parte do miométrio, e aí esse reparo tem que estar um planejamento cirúrgico pré-operatório muito bem desenhado, com um desejo muito certo. Eu ainda entendo que isso hoje
ainda é de exceção nas prévias anteriores, assim. Vejo de uma maneira um pouquinho mais conservadora, mas o fato é que os grupos têm demonstrado isso. O que eles viram, né? Assim, porque às vezes você faz um diagnóstico que é intraoperatório. Não um caso como esse tão florido, mas às vezes você não tem um diagnóstico do acretismo e aí na cesariana você tem dificuldade de extrair aquela placenta toda. Uhum. E aí você fica insegura, saiu tudo, não saiu, mas não está sangrando, o útero contraiu, você fechou. Mas fica aquilo, aí volta a sangrar. E aí você começou nisso, ter propostas de você abrir de novo e tirar um pedaço do útero com aquela região que tem o suposto acretismo e fechar de novo. Esses colegas que o Gustavo comentou tiveram aqui no Brasil no ano passado e até tive a oportunidade de... A gente estava com um caso num outro hospital assim e eles entraram em campo e fizeram a cirurgia, a gente assistiu. Eles, depois de uma semana do parto, eles tiraram um pedaço e tal. E outras propostas também, né? De usar metotrexato, tentar tirar o que der de placenta, porque não é toda a placenta que está acreta, né? Então, tira o máximo, deixa lá um pouco, aí faz metotrexato, outras coisas, mas as condutas conservadoras que eu já presenciei nunca deram certo. Infectou, o padrão ouro. Sangrou. Então, não é que a gente nunca vai fazer, a gente está sempre estudando, a gente está sempre querendo melhorar a assistência, né? E é claro que ninguém quer tirar útero de ninguém à toa, mas é difícil. Eu acho ainda... O padrão ouro, de fato, cesariana, esterectomia, né? Acho que é o mais seguro ainda, né? Perfeito. Acho que esse caso ficou bem registrado, né? E foi bem descrito. Deu pra gente passar, a gente revisar enquanto assistentes, revisar tudo e certamente para toda a equipe que participou deu para aprender bastante com mas a próxima que vier a gente vai ter que revisar de novo, né? Com certeza. Com certeza, Então, acho que, assim, foi muito, muito legal para mim de acompanhar. Eu estava no meu R1, eu peguei ela logo da regulação. Foi muito legal de ter visto desde o início, assim, ter já visto os fatores de risco, já procurar ativamente. Eu lembro de ter passado para o Gustavo já me falar assim, não, essa paciente a gente vai ter que procurar agora. Sinais de acretismo, a gente vai botar ela na ultra hoje, a gente vai ver. Então, até porque esse diagnóstico precoce faz toda a diferença no desfecho dela. A gente não quer fazer esse diagnóstico no intraparto, intraoperatório. Infelizmente, é o que mais acontece hoje, mas a gente não quer que isso aconteça. E acho que foi muito bem conduzida, assim. Ela saiu muito feliz mesmo. Ela chegou pra gente muito apreensiva, com muito medo. Eu já tinha lido horrores na internet. Né? É uma mulher com 2 filhos em casa, né? Exatamente. Então, ela chegou para mim, assim, muito, muito apreensiva mesmo. Então, saiu super feliz. Então, foi um caso de sucesso. Foi muito bom. Perfeito. É isso. Agradecemos aqui, né, a Esgorde de novo. Com Espero certeza. que vocês tenham gostado aí apresentação desse caso. E até a próxima oportunidade. Até a próxima. Até a próxima.